Descoberto um segredo incrível. Filho de milionário apenas emocionado pela faxineira. Lucas sempre se sentiu preso em uma jaula de ouro. Filho de um dos empresários mais influentes de São Paulo, suas manhãs eram recheadas de empresários arrogantes, jantares luxuosos e uma pressa incessante pelo poder. Mas no fundo, o que ele mais desejava era encontrar um propósito que fosse além das aparências, algo que o fizesse sentir vivo. Era nesse mundo sombrio de expectativas que surgiu Dona Maria, a faxineira que iluminava sua casa com um sorriso genuíno e histórias de vida que faziam seu coração pulsar. Depois de mais um dia de tarefas maçantes, seus caminhos se cruzaram na cozinha. Ela lhe contava sobre sua infância, como superou desafios inimagináveis e mesmo com tão pouco, sempre encontrava formas de espalhar alegria. Em momentos como aqueles, a riqueza material de Lucas perdia todo o sentido e seu peito pulsava com uma emoção que ele não sabia explicar. Ele ansiava por mais e Dona Maria lhe oferecia um vislumbre do que era viver com verdade. Foi então que a ideia surgiu. E se ele passasse um tempo ajudando Dona Maria em suas atividades comunitárias? Em vez de participar de festas de gala, Lucas decidiu que era hora de conhecer a realidade crua que batia à sua porta e teve coragem para deixar a vida de superficialidades e abraçar algo mais autêntico. As ruas do subúrbio, uma vez apenas um pano de fundo para sua existência, tornaram-se seu novo cenário. Logo, as conversas com Dona Maria se tornaram doses diárias de sabedoria e impactos emocionais. A cada dia, a angústia de Lucas em estar longe da realidade o ultrapassava. Ele se via mergulhado em histórias de lutas, risos e até de lágrimas. O preconceito que carregava se diluía como açúcar em água quente, enquanto ele aprendia sobre dignidade, amor e a verdadeira riqueza da vida. Um dia, entre risadas e um lanche simples, Dona Maria revelou um segredo que mudou tudo. Eles eram, na verdade, parentes. O passado que os unia havia sido cortado por tragédias que ambos desconheciam. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele olhou para ela com lágrimas, como se estivesse vendo um espelho que nunca soube que existia. O que isso significava para sua vida perfeita? As memórias de riqueza agora pareciam tão distantes e frágeis. Lucas começou a perceber que suas lealdades estavam mudando. Seu amor por Dona Maria e seu respeito por sua força eram inabaláveis, enquanto a pressão por manter a imagem cristalina de filho do empresário o deixava angustiado. Durante uma gala de caridade organizada por seu pai, cercado pelo luxo e pelas conversas vazias, Lucas se sentiu esmagado pela opressão da opulência. Ao ouvir seu pai vangloriar-se de conquistas, seu coração pulsava por justiça e compaixão. Ele se lembrou de Dona Maria, de suas palavras sobre dignidade e amor verdadeiro, e sentiu uma chama acender dentro dele. Era seu momento decisivo. Olhando para a plateia, seus olhos encontraram os de Dona Maria. A vida que ele conhecia se dividia em dois caminhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele se levantou, todo mundo parou. O que Lucas falaria a seguir poderia mudar tudo. O olhar de Dona Maria, cheio de esperança e amor, o encheu de coragem. Nesse instante seu coração estava a mil, e ele percebeu que havia chegado a hora de finalmente ser quem sempre quis ser. A sala estava em silêncio. O peso da escolha pairava no ar. O que fará ele? Lucas respirou fundo, e por um momento, o mundo ao seu redor parecia ter desaparecido. Tudo o que importava era a verdade que ele estava prestes a revelar. Ele ajustou seus ombros e se preparou para falar, sentindo o olhar de Dona Maria queimando em suas costas. A intensidade do silêncio na sala era palpável, e uma centena de rostos o observava com expectativa. Meu pai sempre insistiu que o sucesso é medido por dinheiro e status. Mas não é isso que realmente importa. As palavras saíram de sua boca como um desabafo há muito contido. O que realmente importa são as pessoas que amamos e as lutas que enfrentamos. Eu encontrei tudo isso na Dona Maria, e é a vida dela que me inspira. Um murmúrio começou a se espalhar pela plateia. Algumas pessoas pareciam surpresas, outras claramente incomodadas. Ele podia ver em seus olhos a incredulidade. A exclusão estava ali, viva e pulsante, como uma cicatriz aberta. Mas ao olhar mais uma vez para Dona Maria, ele sentiu sua força e o calor de sua presença o encorajar a seguir em frente.
Eu não quero mais fazer parte desse mundo de aparências. Eu quero ser quem eu realmente sou, e isso significa estar com aqueles que não têm medo de sonhar, mesmo quando tudo parece impossível. Lucas sentiu o calor subindo à sua face, mas uma nova força surgiu dentro dele. Ele prosseguiu: quero ajudar as pessoas. Aquelas que precisam, as que lutam todos os dias pela dignidade. A riqueza que eu tenho não significa nada se eu não posso usar isso para fazer a diferença. Nesse momento, Lucas notou o semblante de seu pai. A expressão de desapontamento tomou conta de seu rosto. Isso o atingiu como um golpe, mas ele se manteve firme. O que ele estava fazendo agora era mais importante do que a aprovação de um homem que o via apenas como uma extensão de seu próprio ego. Dona Maria, que sempre esteve ao seu lado, levantou-se e se aproximou dele. Quando suas mãos se encontraram, o toque era uma junção de mundos distintos, a fragilidade de um passado esquecido e a força de um futuro desconhecido. Você tem um enorme coração, meu filho, ela disse, sua voz suave, mas carregada de emoção. As lágrimas que brotavam de seus olhos pareciam contar a história de todas as dores que já carregou, mas também a esperança que florescia. A plateia estava um misto de silêncio admirado e murmúrios desconcertantes. Algumas pessoas pareciam dispostas a aplaudir, enquanto outras olhavam com reprovação. A verdade de Lucas estava se espalhando, e ele já não se importava com quem concordava ou discordava. Ele tinha dado o primeiro passo rumo à liberdade. As consequências da sua escolha passavam como sombras em sua mente. Será que conseguiria realmente viver essa nova vida? E o que seu pai, tão de mente fechada e preocupado com a imagem da família, diria sobre isso? A luz em Dona Maria só parecia aumentar, fazendo com que Lucas se sentisse mais forte. Entretanto, enquanto as emoções fervilhavam no ar, uma incógnita começou a surgir. E se a verdade sobre o que aconteceu no passado fosse ainda mais complicada do que ele imaginava? O segredo que os uniu poderia também abrir portas para um passado sombrio que Lucas nunca desejou explorar. O que mais ele não sabia sobre sua verdadeira família? Com o olhar fixo no horizonte da sua nova vida, ele percebeu que a jornada estava apenas começando. E a grande pergunta era: até onde ele estaria disposto a ir por isso? O ambiente parecia pulsar, com murmúrios na plateia se intensificando a cada segundo. Lucas ainda sentia a mão de Dona Maria em seu calor, como um farol que iluminava seu caminho em meio à tempestade. Mas não era apenas uma tempestade de emoções, era também uma tempestade de dúvidas. Seu coração acelerava, e a pressão de ser ele mesmo parecia quase sufocante. Enquanto ele tentava entender o que aquilo significava para sua vida e seus relacionamentos. O olhar do pai, penetrante e desaprovador, ainda o assombrava. Aquela desaprovação era um peso em seus ombros, uma corrente invisível que o prendia ao passado que ele desejava abandonar. Ele sabia que precisava olhar em frente, mas a pegada do pai ainda reverberava em sua alma. O que será que ele disse às pessoas sobre mim? Lucas se perguntou, sentindo uma ansiedade surgir como um nó em seu estômago. Dona Maria, percebendo sua hesitação, apertou sua mão levemente, como se quisesse transmitir força. Nunca se esqueça, meu filho. O amor é mais forte que qualquer riqueza. Você está construindo sua verdade, e isso é mais poderoso do que qualquer dinheiro. Essas palavras flutuavam entre eles, e Lucas sentiu um novo calor, uma resiliência crescente. Ele não estava sozinho nessa. Mas enquanto ele lutava contra seus demônios internos, sua mente começou a divagar novamente para o passado. O passado que ele tão ardentemente desejava deixar para trás. A lembrança de sua mãe, de como ela se foi, e de como seu pai simplesmente a relegou ao esquecimento como se nada tivesse acontecido. Ele se perguntava: o que realmente aconteceu naquela época? Que segredos ele guardou? A necessidade de respostas crescia dentro dele. Ele tinha que descobrir mais. Sem perceber, Lucas se afastou um pouco da Dona Maria, seu olhar perdido em qualquer ponto da sala, como se tentasse vislumbrar um futuro que ainda não havia se materializado. Era uma sensação inquietante, um chamado que ecoava em seu coração. Lucas! Uma voz familiar o chamou, quebrando seu transe. Ele se virou e encontrou Sofia, sua antiga amiga de infância, que também estava na plateia. Você se importaria se eu falasse com você um momento? Ela parecia ansiosa, mas determinado. Ele assentiu, e com um gesto os dois se afastaram da multidão. O murmúrio da sala ficou distante, e de repente tudo o que importava era aquela conversa. Os olhos de Sofia brilhavam com uma mistura de preocupação e esperança. Eu ouvi o que você disse, sobre Dona Maria. É corajoso, Lucas. Queria que você soubesse que algumas pessoas da sua família, da sua história, talvez não sejam quem você imagina. As palavras de Sofia pairaram no ar como uma flecha disparada com certeza. O que você quer dizer com isso?
Lucas se sentiu intrigado e temeroso ao mesmo tempo. Uma fraqueza repentina o invadiu, como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. E se aquele novo caminho, que parecia tão promissor, guardasse mais segredos do que ele poderia enfrentar? Eu não posso falar agora, mas há coisas sobre seu passado que você precisa saber. Coisas que podem mudar tudo. O coração de Lucas disparou, a adrenalina invadindo seu corpo. O mundo ao redor começou a girar novamente, e a pergunta que fervilhava em sua mente era: o que mais eu não sei sobre mim mesmo? E diante daquela nova revelação, ele percebeu que estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade, uma verdade que talvez fosse mais impactante do que qualquer um pudesse imaginar. Lucas sentiu o coração na boca. As palavras de Sofia reverberavam na sua mente como uma música inacabada. Coisas que podem mudar tudo. Ele a encarou, buscando respostas no rosto dela. O ar estava carregado de tensão, e a multidão ao fundo parecia estar em um mundo à parte, distante de sua realidade. Você precisa me contar tudo, Sofia. O que você sabe? Ele estava determinado, e a urgência de descobrir a verdade fez sua voz tremer. O olhar de Sofia se intensificou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Apenas me escute. Eu ouvi conversas, daquelas que não deveriam ter acontecido. São segredos da sua família, e não envolvem apenas você e seu pai. Seus olhos brilhavam sob a luz fraca, refletindo uma mistura de preocupação e compaixão. Segredos? Que tipos de segredos? A inquietação criava ondas de ansiedade em seu estômago, enquanto ele tentava processar a gravidade da situação. E se tudo o que ele achava que sabia fosse apenas uma fachada? O que seria da sua identidade? Lembra da Clara? Sofia fez referência à sua prima, uma figura nebulosa em sua infância, sempre presente, mas frequentemente na sombra. Aquela menina estranha? O que tem ela? Lucas ficou surpreso. Clara sempre foi uma parte marginal de sua vida, uma prima que ele nunca teve grandes vínculos, mas agora sentia que o passado e o presente estavam se entrelaçando de maneiras que não conseguia entender. Ela não é quem você pensa que é. Seus pais. Eles esconderam a verdade dela, assim como de você. Eu não consegui ficar calada. A revelação caiu como uma bomba, e Lucas sentiu a cabeça girar. A ideia de que sua infância, suas memórias, estavam cercadas por mentiras parecia insuportável. O nó no seu estômago se apertou. Por favor, você precisa ser mais clara. O que está acontecendo? O que os meus pais esconderam? Ele estava quase suplicando, a necessidade de entender se tornando quase dolorosa. Eu não posso falar aqui. É muito mais complicado do que parece. Mas você precisa ir à casa da Clara, e eu vou com você. Existem cartas, registros, coisas que podem explicar tudo, Sofia disse, com um tom de urgência. Lucas sentiu um misto de temor e esperança. Ir até Clara. O que ele descobriria? Seria um passo em direção à verdade ou uma porta para mais dor? Ele olhou para longe, perdido em pensamentos, enquanto as palavras de Dona Maria ecoavam na sua mente. O amor é mais forte que qualquer riqueza. Agora, ele sentia que tinha uma verdadeira importância na busca por sua identidade. Certo. Vamos. Mas e se o que eu encontrar for devastador? A dúvida ressoou, mas ele sabia que precisava enfrentar o que quer que estivesse escondido. Sofia olhou em seus olhos. Às vezes, a verdade é tudo o que precisamos para sermos livres. E você é mais forte do que pensa. Com o último olhar para a multidão, Lucas respirou fundo. Era hora de colocar um ponto final nas dúvidas e descobrir o que realmente significava ser parte daquela família. E de algum jeito, ele sentia que esse era o primeiro passo para a liberdade que tanto almejava. Enquanto eles começavam a andar, Lucas não pôde deixar de pensar: o que mais eu vou descobrir sobre quem sou? E como isso vai mudar tudo? A jornada tinha apenas começado, e ele mal conseguia imaginar onde isso levaria. O caminho até a casa de Clara parecia interminável, e cada passo de Lucas soava como um eco de sua própria ansiedade. A noite começava a cair, e o céu carregado transmitia uma sensação de pressentimento intenso, como se o universo estivesse ciente do que estava por vir. Sofia caminhava ao seu lado, o silêncio entre eles pesava mais do que as palavras que não foram ditas. Ele podia sentir a tensão no ar, a energia vibrando ao redor deles. A única coisa que quebrava o silêncio era o som dos próprios passos, que se misturava a pensamentos conturbados. Você está bem? Sofia perguntou, quebrando a corrente de pensamentos de Lucas. Estou. Só pensando no que vamos encontrar lá, ele respondeu, a voz trêmula. Se Clara realmente não é quem eu penso que é, e o que isso diz sobre mim? Às vezes o que encontramos faz mais sentido do que o que deixamos para trás, Sofia sugeriu,
tentando imbuir um pouco de esperança naquele momento tão tenso. Lucas assentiu, mas a incerteza ainda martelava em sua mente. A casa de Clara se aproximava no horizonte, e à medida que se aproximavam, a ansiedade se tornava palpável, um nó em sua garganta. A construção antiga, com suas janelas embaçadas e portas rangendo, parecia esconder um passado sombrio e poderoso, um labirinto de segredos esperando para ser desvendado. Quando chegaram, Lucas hesitou. O ambiente parecia estranhamente silencioso, como se o próprio lugar estivesse aguardando suas próximas ações. Sofia encoraja-o com um gesto sutil, e juntos se dirigiram à porta. Um toque suave na maçaneta fez o coração de Lucas disparar. A familiaridade do lar de sua prima contrastava com a estranheza das novas verdades que poderiam ser reveladas. A porta rangeu ao ser aberta, e eles se depararam com um corredor que levava até um pequeno salão repleto de fotos emolduradas. Clara era apenas uma memória em sua mente, e agora ela se tornava um mistério que ele estava prestes a explorar. O que você encontra aqui pode mudar tudo, e eu estarei ao seu lado, disse Sofia, como se tivesse lido seus pensamentos. Lucas caminhou até as estantes e começou a olhar as fotos. Cada sorriso, cada pose familiar, parecia carregar uma história não contada. Ele parou em uma imagem onde a infância dele se encontrava Clara, com seu sorriso inocente, e Lucas bronzeado pelo sol, naquelas férias intermináveis que pareciam tão simples na época. Mas agora, tudo isso parecia manchado com as incertezas. Vem cá, Sofia chamou, puxando-o para uma sala ao fundo, onde uma mesa estava coberta com papéis antigos. Olhe isso! Os documentos estavam desordenados, mas eram uma coleção de cartas e registros. Lucas se sentou e começou a ler. As palavras se desfaziam em neblina, enquanto seu coração batia forte. Era como se cada frase revelasse um novo pedaço da história, do passado que ele achava que conhecia, mas que estava prestes a desmoronar diante dele. Quando ele encontrou um nome que não esperava ver, seu coração parou. A verdade estava ali escancarada como uma ferida aberta. Ele olhou para Sofia, que observava com um semblante ansioso. Meu Deus, é isso mesmo? Lucas estava em choque, as cartas em suas mãos tremendo. Sofia se aproximou, olhando por cima do ombro dele, e a expressão de desespero se materializou em seu rosto. O que você descobriu? Lucas respirou fundo, a realidade começando a se encaixar de uma maneira que ele nunca imaginou. Ele estava prestes a revelar algo que não apenas mudaria sua vida, mas também o modo como ele via sua família e seu passado. Clara. Ela tem um sobrenome que eu não conheço. E isso muda tudo. A voz dele estava carregada de incredulidade, um misto de incredulidade e medo. Enquanto ele processava aquela informação devastadora, uma pergunta atormentava sua mente. Quem realmente sou eu? E o que mais está escondido? O que mais esse segredo pode revelar? Lucas se sentou na cadeira em que estava, os papéis nas mãos e a mente a mil. O nome que ele tinha encontrado estava gravado em letras garrafais vibrantes e confusas. Como aquilo era possível? As consequências daquela descoberta o atingiram como uma tempestade. Ele olhou para Sofia, seu olhar procurando uma resposta que parecia ausente. Eu não consigo acreditar, murmurou ele, ainda em estado de choque. Como assim? Por que ninguém nunca mencionou isso? Sofia passou a mão pelo cabelo, visivelmente impactada. Esse sobrenome, você está bem certo de que é verdadeiro? Sua voz era suave, mas a apreensão estava clara. A última coisa que Lucas queria era construir castelos sobre ruínas. Está nos registros. Eles não mentiriam sobre isso. Se Clara tem esse sobrenome, tudo faz sentido agora, disse ele, a voz ganhando intensidade. Ela nunca se encaixou na ideia que eu tinha dela. E o que mais não sabemos? A inquietação preenchia o ambiente. O silêncio da casa, que antes parecia na iminência de contos de alegria, agora se tornava opressivo. Ele levantou os olhos, observando as sombras que dançavam com as luzes pálidas que entravam pelas janelas sujas. Aquela casa tinha suas histórias, mas agora a mais importante era a que estava sendo revelada a eles ali. Vamos investigar mais, precisamos saber a verdade. A determinação de Lucas o surpreendeu. Era como se a indignação de ter sido enganado desencadeasse uma adrenalina poderosa. Sofia concordou, passando a mão na mesa desordenada como se procurasse por algo mais. Aqui pode haver mais pistas. Vamos olhar com calma, ver se conseguimos entender isso. E assim começaram a revirar documentos. Cada papel era uma nova possibilidade, um novo segredo. Enquanto examinavam, descobriram não apenas registros de Clara, mas também de pessoas cujos nomes ele nunca havia ouvido antes.
A sensação de estar em um jogo de caça ao tesouro só acrescentava uma certa urgência ao que estavam fazendo. De repente, entre páginas amareladas, uma foto desabou na mesa. Era Clara em uma cerimônia, ao lado de um casal que parecerá importante, consequência de um flash de lembranças fugazes. Lucas segurou a foto, reconhecendo os sorrisos. Esses são meus avós. Sofia se inclinou para ver melhor. E o que isso significa? Eles conheciam Clara? Ela olhou nos olhos de Lucas, pairando entre a esperança e o medo. De alguma forma, isso nos conecta mais do que pensávamos. Mas por que nunca soubemos disso? O estômago de Lucas se revirou com as implicações. E se eles soubessem? E se tivesse algo mais debaixo disso? Ele sentiu a necessidade de descobrir cada detalhe, cada resposta que poderia esclarecer a confusão de suas memórias e a infância ao lado de Clara. As palavras sobre identidade, família e traumas traziam um peso acima de qualquer expectativa. Enquanto olhavam os registros, um som inesperado ecoou pela casa. Um rangido, parecido com passos suaves no corredor. O coração de Lucas disparou. Você ouviu isso? Ele sussurrou, o pânico quase audível em sua voz. Sim. O que foi isso? Sofia perguntava cercada por nervosismo. O som se repetiu, um pouco mais alto. A incerteza tomou conta. Naquela toada sombria, a casa parecia ter vida própria. O mistério emanava daquele lugar, mais profundo do que qualquer um deles poderia imaginar. Ainda com a foto em mãos, Lucas sentia que mais verdades estavam por vir, verdades que poderiam derrubar o que ele achava ser real. Mas quem, ou que estaria à espreita no meio daquela escuridão? O que mais a casa de Clara ainda guardava? Ele virou o olhar para Sofia, que também parecia nervosa. Acho que precisamos ir. Rápido. Com cada passo que davam em direção ao corredor, a tensão aumentava. E enquanto a sombra se aproximava, uma única pergunta pairava no ar. Eles estavam prontos para desvendar o que havia por trás daquelas paredes? Lucas e Sofia se lançaram pelo corredor, os passos ecoando como ecos de um medo crescente. A respiração estava rápida, e as mãos de Lucas tremiam levemente ao segurar a foto. O coração parecia querer saltar do peito, batendo forte, como se quisesse avisá-los para não se aproximarem do que estava por vir. Quando chegaram à porta do corredor, a sombra à sua frente revelou-se uma forma mais clara. Era apenas um simples cabide balançando ao vento que entrava por uma janela entreaberta. Um alívio instantâneo se misturou ao nervosismo. Lucas respirou fundo, mas a sensação de que algo ainda estava muito errado persistia, como um eco distante. Luke, você acha que devemos continuar? Perguntou Sofia, tentando esconder a inquietação na voz. O brilho de suas pupilas mostrava o conflito interno entre a curiosidade e o medo. Precisamos, respondeu ele, determinado. Se houver algo mais escondido aqui sobre Clara, eu tenho que descobrir. Tantos segredos, não posso ignorar. Sofia assentiu, sabendo que não poderia deixá-lo seguir sozinho. Juntos avançaram pelo corredor estreito, cercados pelas paredes que guardavam histórias de vidas passadas. A cada passo o piso rangia sob seus pés, como se a casa vivesse de suas memórias, quisesse que aquelas revelações fossem mantidas em segredo. A luz da lanterna de Sofia iluminava o caminho, revelando mais fotos emolduradas nas paredes. Retratos de Clara com diferentes sorrisos em várias fases da vida. Cada imagem estava cheia de vida, mas agora cada rosto parecia carregado de uma nova carga emocional. Aquela mulher que ele pensou conhecer tão bem era um enigma, e Lucas estava decidido a desvendar esse mistério. Aqui! Sofia gritou a voz firme, enquanto se agachava diante de uma caixa empoeirada no canto. Olha isso! Lucas se aproximou e viu o brilho de objetos ocultos. Eram cadernos encapados, documentos e um álbum que parecia datado de muito tempo atrás. Mais uma vez Sofia abriu com cuidado, e ao virar as páginas, uma carta de amor desabou no chão. Lucas se ajoelhou sentindo um arrepio, enquanto pegava o papel amarrotado. Quem escreveu isso? Murmurou enquanto seus olhos rapidamente percorriam as palavras românticas e apaixonadas contidas na mensagem. O nome no final causou sua respiração a falhar um pouco. Era um nome que ele nunca esperava ler. É do meu avô, exclamou Lucas, a mente a mil. Portanto, o que isso significa para Clara? Ela foi mais do que apenas uma faxineira? Isso parecia um botão em sua cabeça. Todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas com um resultado que desafiava as expectativas. Sofia, ainda atenta a cada movimento, fez uma pergunta que fez o coração dele apertar. E se essa conexão for mais do que uma simples amizade? Você já pensou que talvez Clara tenha sido parte de algo muito maior? Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a verdade das palavras dela. E se tudo aquilo era mais do que achava ser?
Precisamos descobrir tudo o que conseguimos sobre Clara, ele reafirmou. Um barulho súbito fez os dois congelarem. Não era um rangido, mas um sussurro quase inaudível, como se as paredes estivessem contando segredos que se mantinham escondidos por muito tempo. Lucas se virou para Sofia, e ela parecia tão assustada quanto ele. Vem de lá, sussurrou ela, apontando para o fim do corredor, onde a luz de uma porta entreaberta piscava como um farol na escuridão. Vamos juntos, disse ele, a mão apertando a dela com força. Precisamos descobrir a verdade. Com coragem renovada, eles avançaram em direção à porta, o coração acelerado não só pelo medo, mas pela expectativa do que poderiam descobrir. E enquanto passavam pela entrada, Lucas percebeu que o que encontrariam poderia mudar tudo de uma vez por todas. Uma última peça que poderia desvendar não só a história de Clara, mas a própria história dele. Mas a pergunta que ainda pairava era: o que eles encontrariam lá dentro que poderia abalar toda a estrutura que conheciam? A luz fraca piscava, quase como se estivesse hesitando em revelar o que estava por trás daquela porta. Lucas e Sofia trocaram um olhar inquieto, a adrenalina pulsando em suas veias. O coração de Lucas martelava, e ele sentia a mão de Sofia suar em sua. Empurrando a porta lentamente, um rangido agudo cortou a tensão no ar, como se a casa estivesse protestando pela invasão. Eles entraram num pequeno quarto, a luz da lanterna iluminando uma cena surreal. As paredes estavam cobertas de recortes de jornais antigos, fotos em preto e branco e cartas amareladas. Parecia um refúgio de lembranças, um santuário de alguém que queria muito mais do que apenas ser esquecida. Meu Deus! Sofia respirou fundo, enquanto Lucas observava tudo ao seu redor, tentando entender a importância daquele local. Cada item parecia contar uma parte da história de Clara, revelando um outro lado da mulher que sempre foi vista apenas como a faxineira da família. Ele viu imagens de Clara em festas elegantes, cercada por pessoas que pareciam pertencentes a um mundo completamente diferente. A máscara que ela usava havia sido bem feita, mas os traços de alguém que não se encaixava completamente ali eram evidentes. Sofia se aproximou de uma mesa encostada na parede e começou a folhear algumas cartas. Lucas, olha isso! Ela exclamou com os olhos arregalados. Uma carta em particular parecia ter sido escrita com emoção, e as palavras falavam sobre amor, dinheiro e uma vida que poderiam ter vivido juntos. Lucas também se aproximou e, ao olhar para o papel, sentiu um nó na garganta. A cena que estava diante de si desafiava tudo o que pensava sobre Clara, e a visão de seu avô, tantas vezes idealizado, começava a se desfazer. Como assim ela estava envolvida com ele? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. A descoberta fez suas memórias borbulharem, revelando um avô que ele sempre viu como impecável. Mas e se aquele homem, que ele considerava um exemplo, tivesse um lado sombrio? Sofia, percebendo a luta interna dele, disse suavemente: talvez não devamos julgá-lo sem entender a história completa. Lucas hesitou. Mas, e se isso significar que ele nunca amou a minha avó como disse? E se Clara representou algo sendo escondido de todos nós? A frustração e a confusão voavam em suas palavras. A conversa deles foi interrompida por um novo sussurro. Ele não era mais distante, mas parecia emergir das sombras, como uma voz presa nos ecos do passado. Eles se viraram ansiosos. O som parecia vir do canto do quarto, onde uma velha estante estava quase tombando sob o peso dos livros empoeirados. Você ouviu isso? Sofia perguntou com uma mistura de curiosidade e medo. Sim, vejo que desvendamos algo que não deveria ser encontrado, disse Lucas, mesmo sem saber o porquê. Uma sensação estranha o invadia, como se o ar ao redor estivesse cheio de segredos não revelados, prontos para serem desenterrados. Com um impulso, ele se aproximou da estante, puxando um livro que parecia fora do lugar. Ao abrir, uma pequena chave caiu no chão, batendo com um som nítido que ecoou pela sala. Sofia pegou a chave na mão, seu olhar brilhando com uma nova esperança. O que será que isso abre? O olhar de Lucas estava fixo na chave, a mente fervilhando com a possibilidade de que o que quer que estivesse escondido poderia mudar tudo. Precisamos descobrir. O que mais a casa escondia? O segredo de Clara e a conexão que ela tinha com sua família estava apenas começando a ser revelado. Mas a verdadeira pergunta era: havia mais segredos esperando para serem desvendados, ou havia um plano maior que colocava tudo isso em movimento? A chave brilhava nas mãos de Sofia como um pedaço de ouro recém-descoberto. Lucas sentia seu coração disparar. Mais uma vez, a sensação de que iam além do que era confortável se intensificava. Ele respirou fundo e em seguida perguntou: onde colocar isso? O que podemos abrir com uma chave assim? Talvez na velha caixa que está lá no canto.
Ou em alguma porta que a gente não percebeu ainda, sugeriu Sofia, embasada pela empolgação. Seus olhos dançavam enquanto ela vasculhava o ambiente à procura de algum sinal que indicasse um lugar para a chave. Lucas voltou sua atenção para o restante do quarto. As paredes cobertas por lembranças silenciosas pareciam observar cada movimento deles. Ele se perguntou quantos mistérios estavam escondidos ali, quantas verdades gritando para serem reveladas. Olha aqui! Sofia apontou para uma porta encostada na parede oposta. Devemos verificar isso, quem sabe ela não se abre. A expectativa crescia à medida que eles se aproximavam da porta. A chave na mão de Sofia pesava como um segredo importante, um passaporte para um mundo desconhecido. Ele sentia que cada passo era um convite ao desconhecido, uma promessa de revelações que poderiam mudar suas vidas. Com um golpe de coragem, Sofia se agachou, inserindo a chave na fechadura enferrujada. Um clique suave ressoou, quebrando o silêncio angustiante que os rodeava. A porta se abriu devagar, como se estivesse hesitando em mostrar o que havia do outro lado. O que encontraram era um pequeno cômodo, quase como um sótão, repleto de objetos empoeirados. Havia caixas, móveis cobertos por lençóis brancos e no centro, uma mesa com uma velha máquina de escrever. Os olhos de Sofia brilharam. Imagina quantas histórias essa máquina deve ter contado e o que mais podemos descobrir aqui. Lucas perguntou, sua mente fervilhando com possibilidades. Sofia caminhou para a mesa e começou a examinar a máquina. Ela ainda pode funcionar. Vamos ver se há algo guardado por aqui. Enquanto isso, Lucas deu mais alguns passos dentro do cômodo e se deparou com uma foto empoeirada. Com cuidado, ele limpou a superfície e ficou estático. Era uma foto de Clara, mais jovem, ao lado de um homem que ele não reconhecia. Havia um sorriso solene no rosto dela e um brilho intenso nos olhos dele. Sofia, olha isso! Lucas chamou, segurando a foto com ansiedade. Sofia se virou, mas o olhar dela logo se perdeu na máquina de escrever. Ele percebeu que a excitação estava se transformando em uma pressão pesada, como se cada nova descoberta fosse uma camada de um bolo que ele não estava preparado para cortar. Lucas, olha isso aqui! Ela exclamou, segurando uma folha de papel que estava presa sob a máquina. Era um texto inacabado, mas as palavras saltavam da página com uma paixão palpável. Parece uma carta, mas não está endereçada a ninguém. O coração de Lucas acelerou de novo. O que diz? Sofia começou a ler em voz alta. Você sempre foi meu refúgio, mas meu mundo é feito de expectativas e obrigações. O amor não é suficiente quando o coração pertence a outro lugar. Isso é sobre seu avô, não é? Lucas murmurou. A dor se misturava com algo novo, uma curiosidade ardente sobre o que tinha sido escondido na vida de Clara. E se ela estivesse falando sobre outra pessoa? A descoberta parecia levar a um novo caminho, um labirinto de emoções. O que mais Lucy poderia ter escondido? Enquanto eles continuavam a decifrar os segredos, um frio inexplicável tomou conta do ar. Era como se a própria casa estivesse viva, ciente de que seus mistérios estavam sendo desvelados. Ao se preparar para sair do quarto e explorar ainda mais, Lucas ouviu um estrondo vindo do andar de baixo. Era um som forte e grave, como se algo tivesse caído ou quebrado. Você ouviu isso? Sofia perguntou, seus olhos arregalados. Sim, e não vamos deixar por menos. Vamos dar uma olhada. Sem saber o que os aguardava, os dois trocaram um olhar decidido. Os segredos de Clara começavam a se entrelaçar com os deles, e Lucas sentia que algo grande estava por vir. Mas o verdadeiro mistério ainda pairava no ar. Quem era o homem na foto e que laço ele tinha com a história de Clara? Lucas e Sofia desceram rapidamente as escadas, seu coração acelerando com cada passo que davam. O som que ouviram parecia terrivelmente próximo, reverberando pelas paredes da casa antiga. O passado estava se manifestando e juntos, eles estavam prestes a confrontá-lo. Chegando ao andar de baixo, Lucas hesitou ao avistar o que parecia ser uma porta entreaberta no fundo do corredor. A luz da lanterna de Sofia iluminou um canto sombrio onde pilhas de papéis e objetos quebrados estavam espalhados. Ao se aproximarem, perceberam que a porta estava entreaberta, e o som ressoante vinha daquele local. Devemos entrar? Perguntou Sofia, a voz tremendo levemente, mas uma centelha de coragem brilhava em seus olhos. Sim, sem dúvida. Precisamos saber o que está acontecendo, respondeu Lucas, tomando a frente. Ao empurrar a porta, uma rajada de ar frio os atingiu. Eles adentraram e o que viram os deixou paralisados. O pequeno quarto estava repleto de caixas empoeiradas cujos conteúdos eram visíveis, objetos pessoais, fotos antigas e cartas amareladas. Mas também haviam móveis quebrados e vidros estilhaçados que reforçavam a sensação de abandono e mistério.
No centro, uma mesa estava quase coberta por uma tábua de madeira cuja superfície ainda brilhava em meio à poeira. Lucas e Sofia se aproximaram para examinar, e então, em uma pilha desordenada de papéis, Lucas avistou uma carta com um selo de cera, algo que não seria facilmente ignorado. Aqui! Olha isso! Gritou ele, segurando o documento com um misto de empolgação e apreensão. Sofia leu o nome no cabeçalho, o coração de Lucas afundou. Presidente da antiga fábrica de tecidos. Olhando para o conteúdo, as palavras e a familiaridade da letra revelaram uma história escondida sob camadas de tempo. É uma correspondência entre Clara e alguém chamado Alberto, disse Sofia, a expressão concernente. Quem é este Alberto? Lucas virou a carta com cuidado, o sobrenome dele bateu como um tambor em sua mente, Alberto Pacheco. Minha mãe sempre mencionou esse nome em tom de reprovação. Ele estava ligado a um passado que minha família nunca falou. Talvez Clara estivesse mais envolvida do que imaginávamos, Sofia murmurou, olhando nos olhos dele. Os dois perceberam que estavam em um ponto sem retorno. Era como se, daquela sala, todas as respostas pudessem finalmente se revelar. Nesse instante, outra batida forte era ouvida do lado de fora, como se o universo estivesse dizendo que era pouco provável que ele tivesse a última palavra. Ouvindo novamente, Lucas viu que a janela estava levemente aberta e as cortinas dançavam ao sabor do vento. Um pânico gelado percorreu sua espinha. Que mais estavam escondendo? Se Clara e Alberto tinham um relacionamento, seria possível que ele também estivesse ligado à história de sua família? A pergunta de Sofia ressoou na mente de Lucas, ecoando a inquietude que crescia dentro dele. O passado parecia fazer exigências sobre o presente, e ele não poderia mais ignorar. Vamos encontrar Clara. Precisamos entender essa conexão, decidiu Lucas, o coração pulsando forte. Ela pode ter as respostas que estamos procurando. A jornada de volta à casa de Clara parecia mais longa do que antes. Para cada passo, ele sentia o peso do que estavam prestes a descobrir. Os rostos do passado e as frustrações enfrentadas, cada dúvida e cada revelação construída sob o manancial do tempo, pulsavam em sua mente como névoa. Finalmente, ao chegarem, sentiram a atmosfera de reverência no lar onde Clara estava, como se cada canto estivesse esperando por uma verdade a ser revelada. A casa parecia segura e tranquila, mas em cada quadro pendurado, em cada canto iluminado, havia um sussurro de lembranças, como se as paredes pudessem gritar quando finalmente soltas da prisão do silêncio. Quando abriram a porta para a sala principal, Clara estava lá, uma silhueta conhecida com um olhar que misturava surpresa e orgulho. O que vocês estão fazendo aqui, queridos? Sua voz suave refletia a preocupação, mas também uma esperança de cera. Resposta. Clara, precisamos falar com você. Descobrimos algumas coisas, Lucas disse, sua voz firme, mas vulnerável. Sobre Alberto e sua conexão com nossa família. A tensão no ar era palpável, e Clara respirou fundo, revelando que a casa guardava mais segredos do que poderia compartilhar. Então vocês descobriram. É hora de falar sobre o que realmente aconteceu, ela respondeu, com uma sinceridade que curta a respiração de Lucas. Eles sabiam que a verdade estava prestes a ser revelada. E assim, em um silêncio quase reverencial, a família que uma vez esteve fragmentada se preparava para ser unida novamente. Os laços secretos que cruzavam sua história estavam prestes a ser desvendados, revelando o que realmente importava: amor, dor e o desejo de ser finalmente livres. Demorou um tempo, mas as palavras que Clara pronunciou a seguir seriam as que mais mudariam tudo, revelando não apenas o peso que carregou, mas também a beleza da redenção e do perdão que poderia unificar duas gerações. Uma jornada começando pela busca de identidade e terminando em amor. Lucas olhou nos olhos de Clara, sentindo uma conexão que antes não conhecia. Era ali, diante daquela mulher, que ele entendia a verdadeira riqueza. E enquanto as verdades emergiam, seu coração estava finalmente pronto para sentir a liberdade que tanto buscava. Era a hora de reconciliação, de abraçar seu passado e, mais importante, de escolher o futuro que desejava. Agora mais do que nunca, Lucas compreendia que a vida era feita de escolhas, e que cada um de nós tem o poder de transformá-las em amor e mudança. E enquanto Clara começava sua história, Lucas fez uma promessa a si mesmo: viver não apenas pelo que tinha, mas pelo que poderia fazer pelo próximo. Um novo caminho estava ali, diante dele. E com Dona Maria e Sofia ao seu lado, ele finalmente se sentia em casa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar isso com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e mostrar seu apoio.
Comente suas reações e sentimentos sobre este final poderosamente impactante. Este é o momento de mostrar que você faz parte dessa jornada.